sempre defendi aquilo que eu acredito, sempre briguei muito com argumentos, a minha maneira de pensar. E o meu pai sempre falava, filha, eu acho que você vai ser política. Eu falei assim, pai, eu sou atleta, 18 anos de carreira profissional, né? Então, foi um caminho muito árduo, mas também um caminho muito orgulhoso que eu tenho da minha carreira, de tudo que eu construí. E ele falou assim, então você vai. E eu falei assim, pai, vou tentar, né? Então, nós entramos aqui, eu fiquei com meu marido, meu pai, e teoricamente ele é o meu responsável pelo meu instituto. Na minha cabeça o tempo inteiro, Tandara, a gente já faz um trabalho muito bacana, a gente já realiza políticas públicas, olha quantas pessoas a gente impacta, sabe? A vida de crianças, de adolescentes. É um O trabalho esporte bacana. é um instrumento maravilhoso para ajudar a Exatamente. criança e adolescente a se encontrar, a achar um caminho do bem, né? Com certeza, né? Isso para mim é muito importante. Então fiquei nesse período, eles ficaram me namorando aí 5 meses. Fui assediada por vários partidos, mas o MDB ele me deu o espaço de eu conseguir realizar aquilo que eu gostaria, né? Dentro das minhas propostas. E foi o único partido que me abriu as portas realmente. Então resolvi entrar, né? Para essa briga de gente grande, de mostrar o meu posicionamento, de mostrar aquilo que eu acredito também e aquilo que eu brigo. Mostrar para as pessoas o que eu já senti na pele, né? Porque para mim, eu vim de baixo também, sou uma atleta hoje consagrada, mas que passei dificuldade no início. Passei por um projeto social desde os meus 9 anos. Vi a dificuldade do meu pai em transporte, dinheiro, minha mãe também trabalhando, abrindo mão das coisas para deles, né, para dar para mim, para o meu irmão. Mas graças a Deus, com 14 anos, eu saí de casa e eu falo até mesmo para minha mãe, falei assim, nunca mais voltei, né? Saí com 14 anos e eu já recebia mais do que o meu pai como atleta. Então eu pude ajudar em casa e hoje eu quero passar essa experiência para as pessoas, passar aquilo que eu já passei, todo esse aprendizado. E hoje estou candidata a deputada federal por isso, porque eu defendo o esporte, porque eu defendo os projetos sociais, eu defendo o terceiro setor, que é o que eu já realizo também. Então, é um trabalho muito gratificante, porque eu vejo através do esporte o brilho no olhar das crianças, dos nossos adolescentes que a gente consegue, né, captar dentro dos nossos projetos, dando esse direcionamento, né, de um primeiro emprego, de curso profissionalizante. A gente tem empresa, né, parceiras para que a gente possa executar esses Como trabalhos. é que funciona esse... o instituto se chama Tandara Caixeta, é isso? Isso, exatamente. E você Eles trabalha como na prática? Assim, você escolhe uma faixa etária? Na verdade, os meus atendimentos são de 6 a 18 anos. Que de 6 a 18 anos é o início da formação do caráter, né, da criança, e quando ele é adolescente a gente dá esse direcionamento, né? Então, hoje o meu instituto ele trabalha com lei de incentivo e emenda parlamentar, né? Ele se movimentou durante esses 6 anos assim, e a gente vem se profissionalizando cada vez mais nas regras, enfim, leis, que para a gente também é muito importante, está seguindo, né, corretamente ali a lei. Por isso hoje o Instituto leva o meu nome exatamente para isso, porque eu aprendi na minha vida, meu pai me ensinou isso, de que eu tenho duas coisas na minha vida. Eu tenho o meu nome e os meus dentes. Então essas são as duas coisas em que eu preciso cuidar e eu preciso zelar. Então esse é o meu trabalho. A gente efetua trabalhos, são sociais esportivos, qualquer esporte, futebol, handebol, basquete, voleibol, futsal, né, que é o básico, né, do esporte, são as 5 primeiras modalidades que a gente trabalha. Não só o futebol hoje é muito difícil para a gente no Brasil. Eu sou campeã olímpica, sou jogadora profissional de voleibol, mas eu sou amadora. Eu não sou profissional, né? Não é reconhecido profissionalmente o voleibol. O único esporte reconhecido profissionalmente é o futebol. Infelizmente, né? É uma briga que a Que gente vem loucura todos os isso, dias. né? Você vê, É você é uma campeã loucura. olímpica, você tem toda uma carreira, né, voltada para isso. Exatamente.
e O não sou vôlei é uma reconhecida paixão como nacional, né? profissional. O vôlei foi se tornando uma paixão Com também, certeza, como o com futebol. É um certeza. absurdo que não seja. Esse é um bom trabalho para você também abraçar, né? Exatamente. Isso, tudo que envolve esporte, tudo que envolve projeto social, tudo que envolve, para mim, o terceiro setor é o que eu defendo. E são as causas em que eu vou defender com unhas e dentes, porque é o que eu já faço e eu sinto na pele, né? Por exemplo, eu sempre dou o exemplo de quando eu era jovem, eu tinha meus 9 anos, 8, 9 anos, em que eu estudava em escola, sempre estudei, né, esse primeiro momento em escola pública, porque os meus pais não tinham condição, né? Então, eu tinha aula de educação física nas escolas em que eu estudei, e para mim era a melhor aula. Então, eu me dedicava ali o tempo inteiro, eu fazia todos os esportes. Hoje você não se vê mais isso. Hoje, a escola que tem a obrigatoriedade de educação física é numa escola particular, numa escola privada, né? E hoje a gente não tem isso nas escolas municipais As e escolas, estaduais. porque eu, como eu também sou fruto da escola pública, Aham, sempre, tudo, até a sim. universidade foi pública, então eu não tenho nenhuma. Quer dizer, eu até coloquei meu filho em escola particular, mas tinha aula de educação física. Uhum. Hoje em dia, não tem nas escolas públicas? Não é obrigatória mais a aula Meu prática. Deus, A aula imagina, eu tinha teórica é aula, eu tinha obrigatória educação física e tinha educação artística ainda, na exatamente. escola pública. E aí eu te pergunto, como é possível você aprender educação física sentada numa sala com caneta e papel? Você não Impossível. aprende, é impossível. Então, essa obrigatoriedade de aula prática de voleibol, de esporte, de educação física, ela já não tem mais. Então, essa é uma bandeira também que eu brigo por isso. Porque hoje eu tenho tanto escolas, tenho projetos sociais, quanto tenho um projeto particular também, privado, em que eu recebo crianças de 13, 14 anos, crianças com depressão, crianças com síndrome do pânico, crise de ansiedade, com Meu 13, 14 Deus. anos. Então, essa realidade é completamente diferente, né? Então, eu venho vivenciando isso há algum tempo, né? Então, eu vejo essa dificuldade. Eu tenho uma filha de 6 anos, em que é muito difícil manter ela em casa com atividade, qualquer coisa. Ela quer um tablet, ela quer o telefone, né? Então, hoje virou completamente um mundo digital e que as nossas crianças estão mais reféns do celular e do tablet do que qualquer outra coisa. É E não são preciso, porque mais é muito crianças, sedutor né? também, né? Então tem que Muito. lutar contra isso, oferecendo possibilidades, porque a criança vai gostar do pula-pula, vai gostar do voleibol, Exatamente. ela vai aprendendo, ela vai se exercitando, e a Mas para obesidade isso infantil também é um também, problema, né? isso é um problema. Por Eu conta ia disso, tocar de ficar o nesse dia inteiro ponto. sentado com o telefone na mão, né? Exatamente. E esse é um ponto, para mim, inadmissível também, porque a gente falta um pouco mais do incentivo também, né, dos pais, um pouco mais da população. Principalmente hoje, me coloca em falha os profissionais de educação física, porque também não são valorizados, né? Então, eles precisam ser reconhecidos, e muitos daqueles que estão completamente apaixonados pelo esporte, eles não têm estrutura, não têm material para jogar. A quadra, se ele quer jogar, se ele quer dar uma aula de basquete, a quadra não tem cesta, né? Isso é muito complicado. Então a gente precisa valorizar os nossos espaços, a gente precisa valorizar principalmente esse professor, esse profissional de educação física, né? Para que ele consiga exercer e passar o que ele aprendeu para as nossas crianças. Para mim, a base, eu falo tanto de criança, porque as nossas crianças elas precisam ser cuidadas hoje, não é amanhã. E elas já precisam ser mais assistidas. A nossa educação já vem defasada há algum tempo. As crianças estão atrasadas, principalmente por conta da pandemia, né? Então a Sim. gente precisa correr atrás disso. A Mas a gente gente tem precisa que ter esse motivar cuidado maior. essas, sobretudo as crianças da periferia, as crianças das chamadas comunidades, não é? Exatamente. Que, sei lá, o menino que começa como boleiro, ele também pode virar um tenista excepcional, entendeu? Né? Exatamente. O Agora, ele tem que esporte ter ele é só um contato com o meio. esporte, né? Ele tem que Exatamente. participar, que respirar, transpirar o esporte.
Exatamente. Para E o poder, esporte, para não ele é virar só avião um do meio. tráfico, né? Para não cair na mão de quem não deve, né? Exatamente. Esse é o objetivo dos meus projetos, de idealizar principalmente o fortalecimento do do terceiro setor que eu falo, são essas instituições, são essas associações que geralmente já tem na comunidade. Então, ela precisa ser reconhecida mais, ela precisa ser valorizada, porque elas fazem um trabalho muito bacana. Mas, infelizmente, elas não conseguem se manter sozinhas, né? Então, é preciso, primeiramente, a gente estruturar essas instituições em que já fazem um trabalho muito bacana, até mesmo e principalmente dentro das comunidades. A gente precisa estruturá-las para que depois elas continuem fazendo o trabalho, né? Então, esse é o meu objetivo como candidata por São Paulo. Eu tenho hoje um projeto aqui em Osasco, onde eu moro, na Zona Norte, onde a gente faz um atendimento para crianças meninas, né, através do voleibol, de 14 a 19 anos. Então, assim, são 94 meninas. Então, isso para mim é muito importante, porque eu estou impactando a vida de 94 meninas que poderiam estar na criminalidade, que poderiam estar, né, no lugar errado, na prostituição. E isso para mim é muito No bacana, esse esporte, reconhecimento. hoje em dia a gente vê tanta loucura, né? Porque Muita, também tem uma questão de valores aí, né? O com esporte também te certeza. passa disciplina, você tem chance de protegê-las dos malvados, dos perversos, porque a gente cansa Exatamente. de ver, não é? No noticiário, É perversidades. Por exemplo, essa menina comprometimento. que está fazendo agora o segundo aborto, vai fazer, teve um filho aos 11 anos, vai fazer um Isso. aborto. Como assim, entendeu? Como é que, cadê o É conselho uma tutelar? criança Cadê as gerando outra comunidades? Cadê as criança. pessoas? Como é que pode deixar acontecer isso, né? E duas Exatamente. vezes com a mesma menina? Exatamente. A É gente falta de precisa dar também um de estrutura, de direcionamento. valores, Com certeza. de tudo, né? De apoio, de família, de tudo Com isso, né? certeza. E isso, quando a gente faz esses atendimentos para as famílias, para as crianças, a gente também faz para a família, né? Porque a gente não adianta a gente fazer impactar uma vida e querer transformar ela apenas uma vez. A gente precisa também estruturar e dar esse atendimento para a família, para que a família entenda, né? E que consiga prosseguir dentro dos projetos. Então, eu, como candidata, digo e repito, vim do esporte, vim de um projeto social, sei o quanto foi diferente, que transformou a minha vida, principalmente por conta de um projeto social, e eu gostaria enfim, de realizar esse trabalho cada vez mais, porque é muito gratificante. Quando eu falo, né, com as pessoas, hoje eu estou muito na rua, né, tô até, minha mãe tá me chamando de Pandara, porque eu quase não durmo, né, porque eu estou andando muito aqui nas ruas da cidade, de Osasco, de São Paulo, venho conhecendo outros projetos, né? E assim, e eu estou fazendo questão de apertar na mão das pessoas, de falar sobre o projeto, sobre aquilo que eu realizo, o que eu gostaria de realizar também. É minha primeira candidatura, é um desafio absurdo. Como eu disse antes, já tentaram caçar minha candidatura, já me Por denunciaram quê? no Com que Ministério Público, alegação? de que eu não morava em Osasco e de que eu não poderia ser candidata por São Paulo, porque eu sou nascida em Brasília, né? Mas enfim, quando a gente tem Até Deus na parece, né? frente, São Paulo é a cidade que exatamente, mais reúne gente do mundo inteiro, né? É a maior comunidade exatamente. libanesa, né? O Brasil é a maior comunidade libanesa fora do Líbano, mas São Paulo é uma expressão São libanesa, é Paulo, uma expressão japonesa, é uma com expressão certeza. italiana. Não vai ser uma expressão de Brasília? Alô? É basicamente isso. Então Não eu tive é? que Que provar, bobajada isso. mas eu tenho Deus na minha frente, então tá tudo tranquilo. Você é Quando me cristã? denuncia, eu sou cristã. Eu fui criada num berço, né, católico. Minha mãe é devota de Nossa Senhora das Graças. O meu pai também é da igreja. Sou uma recém-convertida nos últimos 3 anos apenas. É um caminho muito difícil, mas estou seguindo. Mas estou sendo muito grata, né, a Deus, o reconhecimento que Ele vem fazendo, enfim, através das pessoas, através das minhas ações. Para mim está sendo grandiosamente. Então eu tenho só que louvar a Deus por isso, né? E eu estou muito feliz. Hoje eu sou muito mais feliz do que antes. É mesmo, né?
Com E certeza. essa transição, porque a transição, quando você falou que saiu de casa com 14 anos, né? Sim, Você começou a jogar voleibol com 9 anos? com 9 anos. Meu Deus, é tudo Comecei muito com cedo, 9, é né? tudo muito cedo. Eu comecei com 9 anos em casa. Meu pai me levou, ele que já jogava também. Ele tinha a oportunidade, quando ele teve a oportunidade de vir para São Paulo, de jogar, né, o voleibol. Minha avó teve câncer de mama. E, infelizmente, ele não pôde vir como filho mais velho, ele teve que cuidar da minha avó. Então, hoje eu realizo o sonho dele, realizei, graças a Deus, tenho uma medalha olímpica no dia do aniversário dele, consegui dar esse presente para Ai, ele. que linda! Medalha E de ouro? com certeza em Londres, 2012. Então, consegui dar para ele na volta. Falei, pai, esse é o seu melhor presente. Eu tenho certeza que você é o mais inesquecível da sua vida. Saí de casa, fiquei dos 9 até os 14 jogando na cidade de Brasília, em projetos sociais. Com 14 anos eu saí de lá, fui para Uberlândia, meu pai me levou, doido, ele, minha mãe, eu não sei o que Deus bateu lá na cabeça deles. Eles me deixaram sair com 14 anos, confiaram que era exatamente aquilo que eu queria. E eu fui atrás, busquei. Com 15 anos eu já jogava profissionalmente. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!